Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigado pelo comparecimento. E assim como também estendemos a nossa gratidão a quem estiver ouvindo. E hoje nós temos, então, a grata alegria de completarmos mais um capítulo, esse capítulo 16, que é o perdão das ilusões. Hoje nós vamos ver a sessão 7, o fim das ilusões, na página 369. No final dele também a gente tem uma grata surpresa oferecida por Jesus. E nós vamos, então, em preparo a vermos o que é essa lição, esse fechamento do capítulo sobre os relacionamentos especiais, o que Jesus tem a nos apresentar. Vamos fazer como a gente sempre faz, um minutinho assim de entrega, que é mais assim uma conexão que a gente faz, onde buscamos aquietar nossa mente. Podemos fazê-lo com uma respiração mais pausada para ajudar na concentração, pois queremos oferecer o melhor da nossa capacidade que nós fizemos, que é de aprender, oferecer ela agora para o propósito de aprender que nós nunca deixamos a realidade do céu. Então, aprender o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. E com essa meta, com esse propósito, que ele venha a ser o nosso guia, nós estamos prontos, então, para vermos a lição de hoje, repetindo, então, é o capítulo 16, sessão 7, no fim das ilusões. Vamos ver a conclusão de Jesus, sendo que ele falou fortemente em todo esse capítulo, principalmente sobre os relacionamentos especiais, tanto o de ódio, mas principalmente o relacionamento especial de amor, o quanto ele está aí como um substituto do ego para o relacionamento santo, porque Deus não conhece relacionamentos especiais. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para o nosso ser é natural o que é natural para Deus. E para Deus, todo relacionamento é santo, é completo e inclui a todos, mesmo que seja, como aqui na forma, seja só a dois. Mas ele não exclui na mentalidade o Cristo ou aos outros, embora na parte física, aqui na parte comportamental, pode ser a dois, mas na mental, todo relacionamento, ele é estendível a toda a criação. O Espírito Santo faz isso por nós enquanto nós estivermos aqui presos ao sonho. E para ver, então, o fim dessas ilusões, Jesus começa, aqui na página 369, a dizer que é impossível soltar o passado sem abandonar o relacionamento especial. Então, nós vimos fortemente o quanto o relacionamento especial, ele é 100% baseado sempre no passado. Se não houvesse passado, nós não teríamos a lembrança de trazermos o especialismo aos relacionamentos. E tanto é que Jesus diz aqui que é impossível, então, largar o passado, abandonar o passado e continuar em relacionamentos especiais. Necessariamente, para largar o passado, então, o relacionamento ele precisa ser purificado, ser curado para se tornar um relacionamento santo, porque é isso que acontece no momento presente. Sem o passado, o relacionamento, sem uma memória passada, ele vem a ser o que ele é na realidade, ele é santo. Cenas, Jesus continuando aqui, cenas imaginadas, dor relembrada, desapontamentos passados, injustiças percebidas e privações, tudo isso entra no relacionamento especial, que vem a ser uma maneira pela qual buscas restaurar a tua autoestima ferida. A forma como o ego busca lidar com a autoestima ferida. Ele busca mudar no presente e o passado. É a forma enganosa
do ego nos manter presos a ele, mas dar uma aura de santidade a isso. O ego, então, ele busca olhar para o passado, trazer isso para o presente e aí tentar curar. Então, isso é uma forma de dar realidade ao passado. Serve ao propósito do ego. E como liberar disso, nós vamos ver mais adiante aqui. Então, que base terias para escolher um parceiro especial sem o passado? Então, todo relacionamento especial, ele é com determinada pessoa ou grupo de pessoas. Se não houvesse nenhum passado, como que nós poderíamos escolher essas pessoas? Se todas, no instante do agora, todas são iguais. Sem um passado, não haveria discernimento. Então, por aí já temos uma prova do quanto o relacionamento especial, ele é baseado em passado. Todas essas escolhas são feitas devido a algo de mal no passado, a que te prendes e que alguma outra pessoa tem que expiar. A forma de salvação do ego. O que o ego busca no especialismo? Que aquela pessoa a quem aceito no relacionamento especial, que de alguma forma ela traga algo a mais para me acrescentar, algo de bom ou algo que eu acho que esteja faltando a mim. Essa busca da completeza do ego dentro do especialismo. O relacionamento especial se vinga do passado. Buscando remover o sofrimento no passado, não vê o presente em sua preocupação com o passado e seu total compromisso com ele. Então, o relacionamento especial, isso o ego não quer, isso o ego não mostra. O ego, ele dá uma face de completeza no relacionamento do passado. Mas aqui Jesus está nos mostrando o quanto isso na verdade, é uma vingança do ego, porque ele busca, como ele diz, comprovar que o passado existe, ou seja, que a nossa experiência de separação de Deus, que ela é real. Nenhuma relação especial é vivenciada no presente. No instante do agora, mesmo estando próximos aqui, se eu recordo do ser físico que é a pessoa, eu já estou lembrando de uma coisa passada, então não estou no agora. Então, o único momento, o relacionamento que é santo, ele acontece no agora e ela é de mente certa para a mente certa, porque o que cada ser vivo é? O Cristo, o Filho de Deus. Então, dentro do ego, dentro do especialismo, não existe o agora. A gente já aprendeu isso lá atrás, que o presente do ego, ele é um trampolim entre passado e futuro. E os relacionamentos especiais, eles servem a esse mesmo propósito, para perpetuar o futuro baseado no passado. Quando que a liberação, ela está sempre no momento presente. Porque o Cristo, ele não pode ser visto no passado, porque ele não está lá. Ele está fora dessa dimensão. O Cristo está no presente. E no presente, então, o relacionamento se torna santo. Mas voltando aqui, no 2:4, sombras do passado a envolvem, então, o relacionamento especial, a envolvem e fazem dela o que ela é. Não tem significado no presente, e se nada significa agora, não pode ter absolutamente nenhum significado real. Então, é uma fantasia, se não tem significado real. Então, o único instante que pode ter um significado real é o agora, que é o instante santo, é o instante da unicidade do Cristo. Como podes mudar o passado, a não ser em fantasias? E quem pode te dar o que pensas que o passado tirou de ti? O passado não é nada. Não busques colocar a culpa da privação nele, pois o passado se foi. Então, aqui está uma grande insanidade do ego também. O ego culpa os acontecimentos passados, as relações passadas, os acontecimentos passados pela minha condição mental atual. E como isso é insano,
porque o passado não está aqui. Então, o que eu estou sentindo não tem nada a ver com o passado. Tem a ver com uma condição de culpa que estou aceitando no presente. Se eu não aceitasse no presente, eu não teria essa conexão com o passado. Mas seguindo aqui, não podes realmente não deixar que se vá aquilo que já se foi. Isso aqui, Jesus como psicólogo, essas frases fortes dele. Como que eu posso não deixar de ir aquilo que já foi? É impossível não deixar ir, não está aqui. Então, o passado é assim, ele não está aqui. Como que eu posso manter ele aqui? Então, Jesus diz, só em fantasias. Então, nosso sofrimento, nossas relações especiais, todas acontecem em fantasias. Portanto, o que tem que estar acontecendo é que estás mantendo a ilusão de que ele não se foi, porque pensas que ele serve a algum propósito que queres que seja cumprido. Então, a única maneira de ver o passado é pensar que ele ainda está presente na mente. Obviamente que no comportamento a gente sabe que o passado se foi, mas nos pensamentos, quando eu trago ele para meus pensamentos, eu não estou ciente do meu pensamento passado, eu sempre estou ciente agora do pensamento que eu tenho. Então, estou trazendo uma lembrança do passado, como Jesus diz, porque eu ainda acho que tem algum propósito, ainda acredito que serve para alguma coisa. A Ana levantou a mão? Ing, Oi. eu estou meio confusa. Tu conseguiria dar um exemplo para a gente nesse parágrafo, um exemplo que coubesse simplesmente conseguir De visualizar pensamento melhor? passado. Qualquer pensamento nesse momento que esteja ferindo, que eu lembre de alguém, alguma mágoa, um ressentimento, alguma vitimez, ou alguma autoculpa, porque eu me culpo pelo que eu fiz no passado, todo o mal-estar, qualquer pensamento que não seja extensão de amor, ele é baseado no passado. Ele é 100% construído em cima do passado. Então, qualquer sentimento de inadequação, ou mesmo até de não estou entendendo, então, isso diz que eu sou limitado, é tudo baseado no passado. Então, certamente que o Espírito Santo tem para cada um, ele trouxe o pensamento, aquele que o Espírito Santo deu, aquele que quando falei, qualquer pensamento que passou na mente de vocês, é esse. Esse é o exemplo. Tá, e quando tu diz assim que na forma é diferente, que na mente é diferente o passado, é como se... Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Eu digo, no sonho aqui, é obviamente que no sonho do tempo existe passado e futuro, na fantasia do tempo, no sonho. Sim. Mas nós não somos a imagem do sonho, nós somos o Cristo. Então, na mente do Cristo não existe passado. Senão, nós vamos entender que no comportamento não existe passado e agora vai dar um nó e vou ficar bem fora de si no comportamento. Não. Tá. O curso é só sobre a mente, nunca é sobre o comportamento. Obviamente que enquanto nós temos uma identificação corpórea ou psicológica com um ser separado, esse está localizado dentro do tempo e do espaço. E é disso que nós precisamos acordar. Mas enquanto estamos nesse processo de acordar disso, de despertar do sonho, enquanto ainda figuras do sonho, no comportamento, aqui acontece passado, presente e futuro, e Jesus vai dar hoje uma contraparte aqui no sonho para o passado. Já vou adiantar, então, que é o instante santo. Vai falar no instante santo que cura isso que o passado tem feito para nós. Não é que a imagem do passado vai desaparecer. Se desaparecesse enquanto sonho, eu preciso ainda da família, de amigos, eu preciso um lar, eu preciso ainda dentro do sonho. Mas o meu ser real, que é o Cristo,
Ele não precisa nada disso, e a minha consciência só precisa desse deslocamento, de eu voltar a lembrar quem que eu sou. Porque o meu ser, ele está em Deus. Ele não está aqui no sonho. Isso aqui é uma viagem de percepção. É apenas uma consciência equivocada que eu tenho e estou identificado com essa consciência. Esqueci-me nessa consciência de quem que eu sou em Deus. E o despertar é essa volta da lembrança. Então, dentro do sonho, obviamente que existe passado e vai continuar existindo o futuro. Mas nós estamos falando aqui do fim das ilusões, nós estamos falando aqui do despertar. Como despertar, então, desse sonho ilusório? Então, é primeiro voltar-se à mente. E aí, reconhecer o efeito que esse sistema daqui traz para a nossa mente, e aí liberar a mente do aprisionamento ao sistema e se unir à contraparte que corrige esse sistema, que é o Espírito Santo, que é o instante santo. E nesse sentido, assim, a experiência que a gente tem de deixar o passado desvanecer, a gente pode ter uma compreensão comparando com sonhos que a gente tem enquanto a gente dorme e que, conforme o tempo vai passando, ele vai desvanecendo, porque tem sonhos que a gente acorda e lembra ainda de contar para o outro, mas tem outros que a gente, durante o sono, pensa assim, ó, eu tenho que lembrar desse sonho quando eu acordar para contar. E aí a gente acorda, mas o sonho se desfez. A gente não consegue lembrar de nada, simplesmente se desfez. Pode ser assim Perfeito. que acontece na experiência? Perfeito. Quando a gente experienciar assim, o perdão do passado. Tivermos, Jesus diz, quando estivermos totalmente despertos, não vai restar um resquício de culpa, e sem culpa não há passado. Então, esse sonho vai desaparecer totalmente. Como um sonho, como tu deu essa analogia do sonho que tu não lembra. Por um tempo, então, talvez ainda vai lembrar que sonhou, e depois nem isso. Porque, na verdade, de fato, nada aconteceu. É só uma viagem de consciência. Ai, obrigada, hein? Clareou. Que bom. O João também levantou a mão. Oi, Ing. Oi. Então, por exemplo, quando eu digo assim para mim mesmo, ou quando eu estou conversando com alguém que eu falo assim, eu tenho dificuldade de expor, por exemplo, memórias traumáticas. Vamos supor que eu tenha tido muitas experiências traumáticas na infância durante essa experiência aqui. Quando eu fico dizendo assim para mim que eu tô com dificuldade de expor essas memórias traumáticas, isso é uma vontade de manter a minha identidade individual, uma vontade de ficar segurando o passado e não liberar para o Espírito Santo para o reconhecimento de que eu sou o Cristo. Sim, porque em última instância ainda é medo. E o medo é sempre resultado de uma percepção equivocada de quem somos. Porque todo medo, em última instância, é medo de Deus, porque acredito que me separei dele, lá em origem, em última instância. Então, aqui ainda é por medo, porque se não houvesse medo, como Jesus diz, nós simplesmente esquecemos de rir-nos da ideia de que nós pudéssemos ser separados, que nós pudéssemos ser isso. Então, como que nós conseguimos nos identificar? Porque damos realidade ao impossível. E agora, depois que deu realidade, daí bateu o medo também. Obrigado, Ing. Certo. Mas continuando então aqui, só para complementar aqui no 2.12, e também é necessário que esse propósito, nós estávamos falando do propósito do ego, das ilusões, né? E também é necessário que esse propósito não possa ser cumprido no presente, mas só no passado. Então, o ego, ele criou o tempo e espaço para a nossa consciência daqui, para servir ao propósito de que nós nunca nos voltemos em mente ao nosso ser real.
que a gente sempre fique nesse ser projetado, nesse ser imaginado, com a consciência, ao invés de voltar a consciência ao Cristo que nós somos, nossa consciência está identificada com essa figura psicológica e individual, pessoal, que nós projetamos a partir da mente unificada separada. Então, esse propósito, o ego, ele se assegura de que esse passado vai continuar através do propósito do tempo. Jesus segue aqui no 3, não subestimes a intensidade da compulsão do ego para se vingar do passado. É completamente selvagem e completamente insana, pois o ego lembra-se de todas as coisas que fizeste que o ofenderam e busca o pagamento que lhe deves. Então, o ego está sempre desconfiando de nós. O ego sabe que ele passou a existir a partir de um pensamento nosso, mas todos os pensamentos amorosos que a gente se permitiu, cada vez que a gente permitiu se identificar com um pensamento do Espírito Santo, o ego toma isso como uma ofensa pessoal, porque isso desfaz. E aí Jesus está dizendo para nós não subestimar a capacidade do ego de se vingar a nós. E isso justifica por que o ego, se nós somos os seus servidores, o seu criador, se nós fizemos o ego, por que ele se vinga de nós? Por que ele maltrata ao anfitrião dele? Se ele depende de nós, e o ego, em contrapartida, nos judia tanto. Então, o ego se vinga a cada vez que ele desconfia que nós não estamos dando realidade a ele. Mas isso não é dito para parecer como uma ameaça, que mais adianta que ele vai dizer, ó, as fantasias que ele traz aos relacionamentos por ele escolhidos, nos quais encena o seu ódio, são fantasias da tua destruição. Então, o ego criou relacionamentos aqui fantasiosos só para ensinar que a culpa está nesses relacionamentos, para crucificar a quem lhe deu o existencialismo, que somos nós. O ego escolhe os relacionamentos que vai judiar, porque ele sabe que ao mesmo tempo, enquanto for judiado e a pessoa tiver medo e sofrendo, ela não vai deixar de sair do ego, ela não vai se voltar para o ser que ela é. Pois o ego mantém o passado contra ti, e se escapares do passado, ele se vê privado da vingança que acredita que tão justamente mereces. Então, se o ego quer se vingar de nós, e nós deixarmos o passado ir, se nós formos ao Espírito Santo, o que acontece ao ego? O ego não tem mais a quem se vingar, e o ego acha que é justa a vingança. O ego acredita que ele tem que se vingar de nós para ele sobreviver, então é justo, no conceito dele. No momento que a gente vai ao Espírito Santo, o ego se vê privado disso, e aí ele se revolta por não permitir. Então, o instante santo para o ego é terrível, porque aquilo que ele projetou não acontece, e aí ele tenta se vingar. Mas que isso não traga medo para ninguém, porque, como Jesus diz aqui, ó, no entanto, sem a tua aliança para a tua própria destruição, o ego não poderia te manter preso ao passado. Então, se o ego ameaça, ele só tem poder se ele tiver a nossa aliança. Se nós não concordarmos, o ego não é nada, ele não tem poder à parte. Então, tudo isso que Jesus diz, para não subestimar a intensidade da compulsão dele, para se vingar do passado, para nos judiar no presente baseado no passado, o ego só pode fazer isso se nós estivermos fechados em aliança com ele. No momento que nós retiramos o nosso acordo com o ego simplesmente se desvai no nada de onde ele veio. Por isso que não precisamos temer isso. Embora pareça ameaçador o ego se vingar de nós, isso aparentemente
causa medo, isso é extremamente ameaçador. Mas se ele depende 100% da nossa aliança, está em meu poder não dar esse poder para o ego. E pronto, o ego, ele deixa de ter poder algum, porque ele não tem poder próprio. Ele tem o poder emprestado que ele toma de nós por nós fazermos uma aliança com ele. Então, aí que está a liberação. O Márcio também levantou a mão? Ô, Ing, tem uma Oi. situação que está acontecendo aqui nesse exato momento. Eu acho que eu pratiquei um instante santo e eu queria confirmar com você, porque eu acho que também exemplifica isso que você está trazendo aí agora. Eu como fora todos os dias, na verdade, tem uma pessoa que entrega comida para mim todos os dias, para o almoço e para a janta. E é uma amiga minha, é um restaurante de uma amiga. E todo dia chega num horário determinado. E hoje já é quase 2 horas e não chegou. E sempre chega por volta do 12:30, 1 hora, né? Aí eu mandei mensagem perguntando, eles falaram, hoje tá com bastante entrega. Aquilo já me subiu um sangue, assim, sabe? O Márcio já ficou irritado. Por quê? Porque ela é minha amiga, né? E ela sempre manda pra mim primeiro. E eu já entrei nessa conversinha do ego. Aí eu parei. É a vingança. Aí eu parei e eu senti raiva mesmo. Eu senti raiva dos funcionários, porque ela não tá lá, ela teve bebê. Eu senti vontade de mandar mensagem pra ela, um monte de coisa. Aí eu falei, não, isso é um bilhete de Deus pra mim. Se essa cena tá chegando, ela é perfeita. Eu vou descansar aqui. Só que não descansei, não. Deu mais meia hora, eu fui lá de novo. Nossa, hoje vocês deixaram eu por último, né? Aí a menina, hoje tá com bastante entrega, Márcio. Aí na hora que eu tava percebendo isso, eu lembrei da lição de hoje, que quando sou curado, não sou curado sozinho e quero abençoar os meus irmãos. Me veio na hora na mente essa lição. E aí eu me lembrei, eu falei, gente, isso aqui é um presente para mim, essa cena. Porque nem existe esse restaurante, não existe essa menina, não existe nem a minha amiga, não existe nem a comida. Por que que eu tô entrando nessa? Ing, mas na hora parece que eu fui arrebatado, assim, ó, me deu uma paz imediata. Sabe assim, tipo, não tem diferença aguardar ou não aguardar. Tá tudo bem no ser que eu sou. E então isso foi um instante santo, né, Ing? Eu relutei. Foi um instante santo e deu a guinada na tua mente. Você largou o ego e se identificou com o Espírito Santo pelo instante santo. E na hora eu lembrei que as meninas ali, eu falei, gente, o que eu tô querendo implicar com essas meninas? Não tem, elas são Cristo, junto comigo. Ing, foi uma coisa assim impressionante. E eu acho que tem relação com isso que você estava falando aí, sobre a questão da vingança. Totalmente, porque o ego, ele busca a vingança dentro do relacionamento especial. O ego te mandou, telefona para ela, cobra dela, manda um WhatsApp, xinga os funcionários. E o que o instante santo te mostrou? Nada disso aqui é real. O ser que eu sou, ele não depende da comida, ele não é separado. Ele não tem nada a ver aqui, o ser que eu sou, o Cristo. E o ser tem tudo em Deus, não lhe falta nada, ele é tudo. Então, como que ele poderia ser abastecido com algo externo se ele é tudo? Então, o instante santo te permitiu essa identificação com a mente certa, e isso permitiu largar o passado. No momento que você lembrou disso, você esqueceu totalmente o passado, mesmo que na memória ainda você lembre da comida, vai continuar tendo, mas por um instante você estava no agora e não no passado. E uma coisa que me ajudou também, junto nesse relembrar, foi que eu estava irritado porque eu estava olhando só para mim. Por isso que lá no primeiro início, né, eu lembrei aqui da historinha de um curso de milagres que Jesus fala, mas a paz não veio porque eu ainda estava buscando a paz só para mim. Quando eu lembrei que nesse atraso existe um aprendizado para todos os envolvidos na cena, foi quando eu consegui ir para esse lugar, porque eu me lembrei, esse atraso tem um aprendizado para as funcionárias, tem um aprendizado para o cara que está fazendo a entrega. Eu falei assim, para de ser egoísta, Márcio, cala a boca. Isso aqui não é só para você não, você está achando que só você que é o filho de Deus?
Existe um bilhete de Deus para o despertar de todos envolvidos nisso. Faz sua parte. Foi mais ou menos isso que veio na minha mente, sabe? E aí eu me lembrei que não era só a parte que é neles. isso. Perfeito. Obrigado. Em vez de liberar só uma partezinha do teu ser, que é aquele que tu identifica como sendo Márcio, você liberou a todos os envolvidos que também são o teu ser. Sim, obrigado. Nesse sentido, perfeito. E olha o testemunho da paz. É bem isso. Isso é um exemplo do que o ego tinha de vingança do passado e o quanto, sem a nossa aliança, quando a gente volta no instante santo para o Espírito Santo, tudo é desfeito instantaneamente, automaticamente. Não significa que o comportamental mudou. O restaurante continua, vai continuar pegando comida enquanto pensar que é um Márcio aqui, né, físico. Mas na mentalidade, ele deixou de sofrer. Isso estava projetado, porque a mente unificada projetou todos os envolvidos para sofrerem, para se manterem na separação aqui. E nessa liberação, nem precisam mais ensaiar esse ataque, porque já foi desfeito. Perfeito exemplo. Obrigada, Márcia. Seguindo aqui no 3.6, bom, no 3.5 nós vimos que o ego mantém então o passado contra nós, que é esse exemplo que o Márcio deu, no 3.6, no entanto, sem isso que eu falei da liberação, sem a tua aliança para a tua própria destruição, o ego não poderia te manter preso ao passado. Então, sem aliança, quem diz que nós vamos sofrer? Nós só sofremos com o passado se nós dermos a nossa aliança ao ego, se nós nos identificarmos com isso. Sem a nossa identificação, não há sofrimento. O ego não pode nos impor sofrimento sem a nossa concordância. No relacionamento especial, estás permitindo que a tua destruição aconteça. Que isso é insano, é óbvio. Mas o que é menos óbvio é que o presente é inútil para ti enquanto persegues a meta do ego como seu aliado. Então, obviamente que todo o passado, o tempo, o espaço foram feitos para encenarem e reencenarem a vingança, o trauma e o pagamento do preço que nós achamos justo de pagar para voltar de novo a Deus, toda aquela insanidade do ego. Isso é bem óbvio. Mas o que não é óbvio, como Jesus diz aqui, é que o ego, ele precisa que nós mantenhamos o nosso pensamento preso ao passado para isso acontecer. Se nós formos no momento presente, que é o instante santo, essa continuação do ego, ela é interrompida. E aí ele se desvanece. Por isso que ele diz aqui, o passado se foi. Não busques preservá-lo no relacionamento especial que te prende a ele e que te ensinaria que a salvação é passado e que assim tens que retornar ao passado para achares a salvação. Aquela ideia do ego, que eu tenho que resolver minhas questões passadas, porque daí eu vou ficar em paz. Ou eu tenho que receber isso de volta, ou eu tenho que pedir desculpa se eu fui o algoz, mas daí eu vou ficar bem. Isso é manter o passado, dar realidade ao passado. Não existe nenhuma fantasia que não contenha um sonho de vingança pelo passado. Queres ensinar esse sonho ou deixar que ele se vá? Esse é o questionamento que o tomador de decisões deve se fazer. Eu quero continuar dando realidade àquilo que me faz sofrer, ou eu quero simplesmente deixar que isso se desvaneça, que isso desapareça? Essa motivação é que nos vai levar para nós escolhermos novamente. No relacionamento especial, o que buscas não parece ser uma encenação da vingança. Então, isso eu sempre digo, o ego não apresenta assim, o ego, ele tem aquela fachada de amor especial e ele parece que tudo que nós buscamos
no relacionamento especial tem o melhor das intenções, o que é altamente santificado, glorificado. E mesmo quando o ódio e a selvageria brevemente transparecem, a ilusão do amor não é profundamente abalada. Mesmo quando a gente sofre dentro do ego, dentro do passado, ainda assim, aquela esperança de que o amor especial vai nos preencher, ela continua. A gente pode estar em sofrimento, mas a gente diz porque não encontrei ainda o relacionamento especial de amor. Então, continua dando pontos para isso. No entanto, a única coisa que o ego nunca permite que aflore a consciência é que o relacionamento especial é a encenação da vingança de ti mesmo. Então, é uma encenação de vingança que nós, na mente unificada, separada, fizemos para nos punir pela crença de separação de Deus. Isso o ego nunca permite que venha à nossa consciência. Que todo passado, com suas dores, com suas projeções, com seus amores especiais, eles, na verdade, é uma vingança que nós temos um alto ódio que nós sentimos por termos deixado a totalidade do céu. Porque nós acreditamos, porque a nossa consciência está na separação, nós passamos a acreditar na separação. E o auto-ódio por ter deixado a separação, por ter deixado a totalidade do céu e ter vindo no mundo de culpa, a vingança por isso. Então, o passado, ele foi totalmente projetado para isso. Então, aqui no comportamento, às vezes aparece, é tão insano, é tão... que fulano fez para merecer isso? Mas a vingança, ela está um nível acima, ela está na mente unificada, separada. É na nossa mente, no momento que passamos a acreditar que nos separamos de Deus, que vimos a falta que isso trouxe, aí é que vem esse sentimento de se vingar de nós mesmos, de nos punir. Tipo, a gente até faz no comportamento quando sabe que tomou uma atitude errada, fez algo errado, e daí se pune, se xinga a si mesmo por ter sido tão estúpido a ponto de ter feito isso. Então, pela estupidez que acreditamos que nós deixamos o céu, nós buscamos agora vingar a esse ser que passamos a odiar esse ser separado, porque ele significa a separação do céu. Isso o ego nunca quer que aflore na nossa consciência. Isso está lá, é a primeira pedra angular lá no inconsciente. É isso que pesa por detrás dos relacionamentos especiais. Continuando, então, aqui no 5.4, no entanto, que outra coisa poderia ser, né? O que poderia ser esse mundo senão isso? Ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo. Então, no relacionamento especial, eu não procuro Cristo em mim, eu não procuro o ser unificado que eu sou. Negaste que ela seja essa glória, esse Cristo, negaste que ela esteja aí, e o relacionamento vem a ser o teu substituto para ela. E a vingança vem a ser o teu substituto para a expiação, e escapar da vingança vem a ser a tua perda. Então, para nosso ser amedrontador, escapar da vingança é perda. Porque eu acho que eu estou ganhando o meu direito de voltar ao céu através do sofrimento, através da vingança. Então, escapar da vingança, por isso que dentro do ser culpado, isso é perda. E por isso que o substituto para a expiação é o desfazer dessa crença de separação. O substituto para isso é eu me punir na separação para me tornar digno de novo da volta. Face à noção insana de salvação do ego, que a salvação do ego é essa, de me autopunir para tornar de novo merecedor do céu. Então, essa noção insana de salvação, o Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo.
Então, isso que eu falei antes, a contraparte, o que eu posso fazer para, já que estou aqui, na mente equivocada, já que estou sofrendo, então, que recurso que eu tenho dentro dessa crença de separação para a cura disso? E aqui Jesus coloca gentilmente o instante santo. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que ensinar através de comparações e usa opostos para apontar para a verdade. O Espírito Santo ele tem que nos mostrar o que é o ego para nós compreender o que ele não é. O instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. Então, o instante santo é o oposto. Se o ego fez a nossa consciência individual passada baseada em vinganças contra outros seres e criou a consciência fragmentada para sofrer as consequências, ou sofrer esses atos de vingança, para purificar diante de Deus, o oposto disso, o contrário disso, é o instante santo. Então, quem faz frente a esse grande ensinamento, insano ensinamento do ego, é o instante santo, que o Espírito Santo oferece. Então, totalmente, a oposição total, então, do ego, é voltar para o instante santo. Como o Márcio acabou de contar da experiência dele, no instante que ele foi no instante santo, liberou-se totalmente da vingança do ego. No instante santo, se compreende que o passado se foi e com a sua passagem, a compulsão da vingança deixou de ter raízes e desapareceu. O instante santo, ele sempre é no agora. No agora, o passado não está no agora. O passado está no passado, ele já foi. Então, que bases haveria para sentir a raiva no agora? No agora nunca existe. Nunca existe um julgamento de ódio, ou de raiva, ou de medo, ou de dor no agora. Sempre é baseado no passado. Só que no instante santo, no agora, ou é um ou outro. Então, o passado deixa de existir no instante santo. A serenidade e a paz do agora te envolvem em perfeita gentileza. Todas as coisas se foram, exceto a verdade. E a verdade, ela é una. A verdade é conectada. Por isso que ela se estende a todos os irmãos. Por isso que o instante santo, ele nos une ao Cristo, à mente do Espírito Santo em todos os irmãos. Como eu sempre digo, não existem dois Espíritos Santos. O que está em mim está em todos os irmãos de todos os tempos, de todas. Então, quando eu vou no instante santo, eu estou me conectando não a um ser especial, mas ao ser santo do Cristo. Estou me conectando com todos os aparentes seres separados que o ego julgou. E isso tem o poder da liberação. Então, isso traz a paz do agora, porque na unicidade não há ataque. Jamais eu me ataco a mim mesma na unicidade. Para haver ataque precisa algo externo. Então, no Espírito Santo, como tudo é reconhecido como um só ser, nisso está a liberação. Durante um certo tempo, podes tentar trazer ilusões ao instante santo para adiar a tua consciência total da diferença completa, em todos os aspectos, entre a tua experiência da verdade e ilusão. Jesus, como sempre digo, como psicólogo perfeito, ele sabe que por algum tempo, eventualmente, a gente vai querer estender o instante santo a determinadas pessoas, mas talvez não a todos, talvez tenhamos ainda resistências com algum. E com isso, a gente ainda adia a experiência da verdade. Entretanto, não tentarás isso por muito tempo. No instante santo, o poder do Espírito Santo prevalecerá, porque te uniste a ele. Então, mesmo que a gente faça um pouco na dúvida, um pouco duvidoso se estou fazendo certo, esse sentimento não vai durar muito, porque o que conta no instante santo é o poder do Espírito Santo e não o nosso. Então, ele vai funcionar
O instante santo sempre vai funcionar a cada vez que eu me lembrei de que eu quero ver com ele e não com o ego. As ilusões que trazes contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Todavia, o instante santo é eterno e as tuas ilusões temporais não impedirão o intemporal de ser o que é, nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Então, o instante santo, por mais que a gente faça ele cheio de dúvidas, será que foi instante santo ou será que não foi? Será que entreguei ou não? Mas aquela disponibilidade de eu querer ter feito e ter ido ao Espírito Santo, o Espírito Santo já utilizou isso. Isso já foi suficiente para ele entrar. A única coisa, por eu não ter me entregue totalmente, é que ainda o instante santo, aparentemente, para nós, ainda não é suficiente daí para curar todos os nossos equívocos, e a gente ainda continua com coisas a curar. Mas isso, por isso que a gente fala que isso aqui é uma sala de aula, por isso que a gente fala que a gente vai desfazendo em camadas a nossa culpa. Por isso que o grande perdão, o perdão final é um só, mas nós estamos praticando fazer esse único perdão final, que é quando a gente deixará totalmente a ilusão para trás. Então, como que eu vou fazê-lo? Praticando os instantes santos, praticando aos pouquinhos, recebendo os resultados aos pouquinhos. Isso convencerá o tomador de decisões de que o Espírito Santo está certo e o ego está errado. Por enquanto nós nos identificamos aqui, aparentemente o ego está certo, porque ele diz, olha, se tu não é isso aqui, daí ele dá uma dor no corpo. Ele diz, sim, eu ainda penso que eu sou um corpo, porque ainda doeu. Ou então ele dá uma perda e isso dá uma dor psicológica. Sim, ainda sou isso aqui. Mas isso, Jesus está totalmente ciente, o Espírito Santo está, e ele é totalmente gentil em nos conduzir gentilmente através dessa sala de aula que vai nos ensinar a nós, por nossa própria vontade, por nossa decisão, voltarmos a nos identificar com o ser que nós somos, com Cristo, sem medo algum. Então, por isso que, por algum tempo, de repente, vai parecer que o instante santo ainda traz limites de cura. Que ele cura algumas coisas, mas ainda vão surgir outras coisas e outras coisas. Mas é assim mesmo, para nós não termos medo de sermos arrancados daqui e sermos julgados diante de Deus, sendo que ainda temos medo de Deus. Então, tudo está certo, gente. O Espírito Santo nos conduz dentro da gentileza e sem fomentar o medo. Pelo contrário, permitindo que cada medo seja desfeito aos poucos. Mas, continuando aqui no 8, o que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido. Deus nos deu a si mesmo, o seu amor, o ser que ele é, e isso será recebido. Dádivas de Deus não têm realidade a parte do seu recebimento. Então, Deus não teria dado assim se nós não tivéssemos recebido. Então, nós recebemos, nós só não estamos cientes disso por enquanto. O teu recebimento completa a sua dádiva. No momento que nós aceitarmos, essa dádiva da volta da consciência de quem somos será completa. Irás receber, porque dar é a vontade de Deus. Ele fez o instante santo para te ser dado, e é impossível que não o recebas, porque ele o deu. Então, essa contraparte de tudo que o ego fez para nos manter presos a ele, o instante santo corrige. E nós receberemos o instante santo porque foi a resposta de Deus, porque Deus o deu através do Espírito Santo. Então, o instante santo não é algo que nós fizemos, é algo que o Espírito Santo, através do que Deus deu a ele para dar a nós, tem para nós. E por isso que
nós o aceitaremos, e por isso que ele tem esse poder de liberação. Quando foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse livre, o Filho foi livre. Então, Deus, quando nós pensamos aquele pensamento de separação, de fazer algo diferente, mas isso não fechava com a ideia de Deus de que nós fôssemos totalmente livres, prevaleceu que o Filho de Deus continua livre. Então, nós embarcamos apenas num sonho imaginário de separação, porque continuamos sendo livres. No instante santo, está o seu lembrete de que seu filho sempre será exatamente como foi criado. Por isso que o instante santo funciona, porque ele reflete o Cristo que nós somos, e não essa figura imaginada do ego. E tudo que o Espírito Santo ensina é para lembrar-te que recebeste o que Deus te deu. Se Deus nos deu o seu ser, nós recebemos o seu ser. Nós apenas não estamos conscientes nele, porque nós acreditamos numa mentira, numa ideia fantasiosa, que é uma ideia de separação de Deus. Mas isso não tira o fato de que nós estamos salvos em Deus. Então, e como que nós vamos voltar a isso? Através do instante santo. Ele tem a cura. Então, o instante santo é a contraparte para nos liberar de tudo aqui no ego. De tudo. Então, por que o perdão funciona aqui? Porque o perdão, ele traz o instante santo consigo. E aí, o Espírito Santo dá a sua versão de quem nós somos, e ele olha para tudo que está envolvido e vê a santidade. Ele não vê culpa, ele não vê separação, porque ele vê a unicidade, ele vê a união. Como a gente viu numa aula anterior, que amor é reunião, é união. O Espírito Santo vê a união. E onde ele vê a união, não há ataque. E nisso está o poder de cura que o instante santo tem, que o perdão tem. E esse poder não tem equivalente no ego. O ego está tão aquém, o ego não pode fazer nada contra isso. O ego, ele só tem poder se nós emprestarmos o poder para ele. Se nós nos julgarmos na mentalidade do medo, aí o ego está com tudo. Se nós nos voltarmos ao instante santo, o ego não pode fazer nada, porque ele em si é uma fantasia. Ele é imaginação. Então, como que ele poderia ter poder? No 9, não há nada que possas manter contra a realidade. Como que eu poderia manter o ego contra a realidade? Tudo o que tem que ser perdoado são as ilusões que mantens contra os teus irmãos. A sua realidade não tem passado algum e só as ilusões podem ser perdoadas. O próprio perdão é uma ilusão, porque na realidade do céu não há o que perdoar, porque não há ataque. Mas aqui, então o que o perdão faz? Ele desfaz ilusões. Todos os ataques que nós sentimos aqui, eles só acontecem na esfera ilusória. Eles só acontecem na mente que está tomada por fantasias. Nós fantasiamos uma separação e, enquanto identificados com a fantasia, sofremos. E, por ser fantasia, então, o perdão tem o poder de desfazer isso. Deus nada tem contra ninguém, pois ele é incapaz de qualquer tipo de ilusões. Então, se a mente de Deus é, e ela é toda a realidade, como que Deus teria algo contra nós? Aquela ideia do ego, de que Deus irá se vingar se nós nos voltarmos a ele, é totalmente fantasiosa, porque Deus não tem nada contra nós, porque nós continuamos dentro dele. Nós somos parte íntegra de Deus. Deus não existiria sem nós. Então, como que Deus vai ter algo contra nós? Não existe uma vingança de Deus contra nós. Não há nada a esconder de Deus. Então, isso foi a culpa nos fez acreditar no ego, e o ego julgou isso para ele se perpetuar. Libera os teus irmãos da escravidão das suas ilusões, perdoando-os pelas ilusões que percebes neles. Então, libera os irmãos pelo que você vê neles, pelas ilusões. Ou seja,
olhe para o Cristo dos teus irmãos, olhe além. Não olhe para o comportamental, não olhe para o separado, não olhe para aquilo que está fora de ti. No instante santo, o que a gente faz? Libera, porque eles são o próprio Deus, o próprio Cristo, em unicidade com meu ser. Assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhes ofereceste ilusões. Foi com nosso acordo, sempre com nosso acordo, que cada um que se vivencia separado aqui teve essa experiência. Se não fosse pelo nosso acordo, não poderia estar lá. Então, nós nos perdoamos pelo que fizemos, liberando ao irmão. Se o irmão está liberado, então eu não fiz nada. Então, automaticamente eu sou inocente. Esse é o poder do perdão. A Ana levantou a mão? Sim. Bom, Jesus ensina muito para a gente com analogia, né? Eu acho que eu aprendi a lição, porque eu gosto das analogias para poder compreender melhor. Então, assim, é como, claro que em algum nível, é como se a gente pudesse comparar assim, eu sou uma escritora, eu vou lá e escrevo uma história, um personagem, e depois eu contrato os atores conforme o jeito que eu acho que eles cabem mais naquele personagem, e aquele ator concorda em atuar naquele papel, mas na verdade fui eu que escrevi e fui eu que dei o papel e ele apenas concordou. Tá, tudo bem. Nessa parte da analogia, sim, eu consigo perceber perfeitamente. Mas e quando é o contrário, é a mesma coisa? Ele lá, é que eu estou vendo separado, né? É a mesma coisa, Ana. Mas você já compreendeu. Ainda é a mesma coisa, não importa de qual lado eu pense que eu esteja. Ainda é a mesma face, não é outra face. Certo, tá, certo. Mas dá para a gente enxergar, fazer essa analogia, assim, para a gente perceber Exato. quando parece que o irmão está nos atacando. É a mesma coisa, eu pedi para ele atacar. Aí você se botou num personagem que você é a vítima, como no sonho noturno nós sempre somos só o personagem do eu próprio, e todos os outros que eu fiz são os outros, e aí os outros me atacam, mas sou eu que estou fazendo o sonho, eu sou a sonhadora do sonho. Você é a sonhadora do irmão que está te atacando. É a mesma coisa. Libera o irmão desse ataque. Porque ao liberá-lo, estou liberando a mim mesma dessa fantasia. Perfeito. Concluindo, então, aqui no 9:7, no instante santo, até vou ler no 6, então, de novo, para pegar o fio da meada. Assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhes ofereceste ilusões, né? Liberando o irmão. No instante santo, isso é feito para ti no tempo, para te trazer a verdadeira condição do céu. Então, o instante santo, ele é uma ferramenta que o Espírito Santo usa aqui no tempo. Ele, no céu, poderíamos dizer que a continuidade eterna do instante santo é o céu. Mas aqui nós precisamos de fracionamentos, porque nós nos entregamos só a fracionamentos de cura. Então, o instante santo, ele traz a cura do céu durante esse evento dele, porque ele é o oposto da projeção do ego. Então, no instante santo, por isso que é a condição do céu, um reflexo perfeito do céu. Lembra-te de que sempre escolhes entre a verdade e a ilusão, entre a expiação real, que curaria a expiação do ego, e a expiação do ego que destruirias. Então, Ana, no teu exemplo, está escolhendo entre a verdade e a ilusão. Achar que eu sou a vítima ou eu o algoz é a mesma ilusão. E a verdade é a santidade do irmão e a minha. E a expiação real, que é o que desfaz todas as imaginações vãs, todas as fantasias, e a expiação do ego, que é aquela que eu tenho que pagar o preço
para voltar a ter de novo direito do céu. O poder de Deus e todo o seu amor sem limites irão apoiar-te à medida em que buscas apenas o teu lugar no plano da expiação que surge do seu amor. Então, na medida que nós aceitamos a expiação para nós mesmos, o resto vem do próprio amor de Deus e do nosso ser verdadeiro. Eles irão apoiar essa nossa decisão. Não somos nós que fizemos a expiação. Eles o fazem, basta essa abertura nossa. Ser um aliado de Deus e não do ego, buscando como a expiação pode vir a ti. Então, ao invés de procurar no ego a salvação, que é continuar procurando dentro da ilusão uma cura, vamos ser aliados de Deus que cura a crença de que nós nos separamos dele. A sua ajuda basta, a ajuda de Deus basta, pois o seu mensageiro compreende como restaurar o reino para ti e colocar todo o teu investimento na salvação, no teu relacionamento com ele. O seu mensageiro, o Espírito Santo, ele compreende como fazer isso por nós. Nós não precisamos fazer nada, só dar essa abertura. Nós temos que escolher permitir que ele o faça. Busca e acha a sua mensagem no instante santo, onde todas as ilusões são perdoadas. De lá, o milagre se estende para abençoar a todas as pessoas e resolver todos os problemas, sejam eles percebidos como grandes ou pequenos, possíveis ou impossíveis. Então, olha que maravilha. O instante santo não só traz a paz para a nossa mente, mas a partir dele, o milagre se estende, a cura se estende a todas as pessoas e resolve todos os problemas. Se nós mantivermos a nossa consciência presente no instante santo, é isso que o Espírito Santo vai fazer. Não importa como e nem por onde, os milagres cuidam disso. Porque antes era o ego cuidando, e nós não queremos mais o ego cuidando. Nós queremos que os milagres façam. Então, eles fazem, e os milagres não estão sujeitos às leis do ego. Então, os milagres não têm graduações de tamanho e de dificuldades. Os milagres se aplicam a tudo. Não há nada que não ceda lugar a ele e à sua majestade. Então, nada no mundo ilusório pode ceder ao instante santo ou ao Espírito Santo. Não há nada que o Espírito Santo não possa dissolver. Não há nenhuma fantasia que a verdade não possa dissolver. Unir-se a ele em um relacionamento íntimo é aceitar os relacionamentos como reais e, através da sua realidade, entregar todas as ilusões pela realidade do teu relacionamento com Deus. Então, no fim, no relacionamento santo do irmão, é o próprio relacionamento com Deus que nós voltamos a ter. E se nós temos um relacionamento íntimo e pessoal direto com Deus, cadê a separação de Deus? Isso cura a crença de separação de Deus. Então, a dádiva do relacionamento santo com Deus tem esse poder de restaurar na nossa consciência o nosso relacionamento com Deus. E isso cura a crença de separação de Deus. Honra seja dada ao teu relacionamento com Ele e a nenhum outro. A verdade está lá e em nenhum outro lugar. Escolhe isso ou nada. Então, se escolhermos permanecer no ego, estamos escolhendo o nada. Se escolhermos isso, nós estamos escolhendo tudo, o instante santo. E agora, eu falei antes que a gente tem um presentinho final para encerrar esse capítulo 16, sobre o perdão das ilusões. Jesus nos traz uma oração que, na verdade, ela vem a ser uma versão original da oração do Pai Nosso, que todo o cristianismo conhece, mas aquilo está baseado no que Jesus originalmente tinha nessa oração. Então,
o mais próximo que podemos chegar com símbolos à verdadeira oração do Pai Nosso, como Jesus a usava, está aqui. E vamos vê-la, então, agora, junto com o Espírito Santo, na sua profundidade. E ela diz: Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver em nós que precisa ser perdoado quando a tua é perfeita, quando a tua santidade é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas mentes que tu criaste e que tu amas. Amém. Esta é a oração que Jesus usava para buscar o seu instante santo de cura. Então, nesta oração, nós temos aqui contido tudo que nós precisamos para voltar a nossa mente santa, a voltar a se abrir ao Espírito Santo, para trazer o instante santo a nós, em troca de todos os relacionamentos especiais, tanto de ódio quanto de amor, e torná-los santos. Porque o Espírito Santo nada toma de nós, mas tudo nos acrescenta. E o Espírito Santo quer transformar todos os relacionamentos em santos para a nossa glória, para a nossa alegria e para a extensão da paz da nossa mente e para a criação da nossa mente. Com isso, então, nós concluímos aqui o capítulo 16, e quinta-feira nós vamos ver um novo capítulo, que é o perdão e o relacionamento santo. Então, nós vimos no anterior o perdão das ilusões, a parte do ego. Agora, Jesus vai nos guiar por um capítulo para trazer o perdão e o relacionamento santo. Então, como Jesus disse, ele ensina por contrastes. Ele já mostrou a face do ego. Agora ele vai nos ensinar a voltar para o Espírito Santo. E a primeira sessão é trazendo as fantasias à verdade, para que realmente possamos ter forças e seguir com o nosso propósito de fazer desse ano diferente do que a gente vinha tendo pelo ego. Que a gente realmente tenha essa ferramenta de voltar-se à cura, de voltar à paz da mente. Isso, então, eu concluo aqui o estudo da sessão e passamos aqui a interação. Alguém gostaria de... Já tivemos um pouco de interação, mas alguém gostaria de complementar agora, de trazer mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Ou no chat não tivemos... A Ana levantou a mão, por favor. Hoje eu tô tagarela de novo, né? Bom. Não, assim, que eu gostaria de compartilhar, assim, com todos, que eu acredito que, não sei se depois de algum tempo a gente, como estudante, para de ter essa confusão de níveis, não sei, Ingrid, tu já consegue não ter mais isso? Nós estamos como Jesus diz, já não estamos mais totalmente insanos, já estamos parcialmente aceitando. Porque, assim, eu tenho... agora eu não me sinto mais tanto, já melhorou. Mas eu tinha muita ansiedade, até lembro que o Márcio falava muito isso, né, Márcio? Eu quero ver o Cristo no irmão, eu quero ver Cristo no irmão. Isso me trazia uma certa ansiedade, porque eu também queria ver. Só que eu queria ver num nível que eu estava fazendo confusão de níveis. Porque no ego queria ver a cura dentro do ego. Sim, porque a gente fica achando que a gente vai ver Cristo no irmão intelectualmente,
com esse pensamento aqui do cérebro, com esse olho aqui, né? E, na verdade, ver Cristo no irmão, a gente tem que entregar para o Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo, é pela mente certa que a gente vai ver Cristo no irmão. Então, na verdade, é uma experiência de ver Cristo no irmão, e não uma compreensão intelectual de ver o Cristo no irmão, né? Então, eu acredito que seja uma coisa que um dia, simplesmente, tu diz, nossa, ué, como que eu estou vendo tão diferente esse irmão, que antes eu só via com julgamento e agora eu só vejo com amor? Ué, como é que isso aconteceu? Porque intelectualmente a gente não entende como é que aquilo aconteceu, porque ele é a mente que está fora do tempo e espaço, que é a nossa mente certa, que é o Espírito Santo, que faz o perdão verdadeiro e o milagre, né? Milagre na mente de ver Cristo no irmão. Então, é uma coisa que a gente não compreende aqui, ó. O ego nunca vai compreender, porque é uma condição mental. E ver é pensar. Ver não é com os olhos, não é uma imagem, é uma consciência. E tampouco é esse pensamento cerebral, né? De muito menos que isso, né? Não é um pensamento cerebral, é uma consciência de um pensamento do próprio Deus, de quem seja o irmão, de quem é o filho dele. Então, é com essa compreensão dessa mente, em algum nível, que eu não sei como que aconteceu, eu sei que é pelo Espírito Santo. Pelo menos eu não vivo mais essa ansiedade de, eu preciso ver Cristo nesse irmão, meu Deus. Não seria assim. Era isso que eu queria compartilhar com você. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Márcia também levantou a mão. Ô, Ana, sabe uma coisa que eu como passei a experienciar aqui na minha prática? Eu comecei a identificar que quando eu ficava repetindo, né, que eu queria ver Cristo no irmão, eu ainda estava querendo me livrar da culpa. Então eu ficava assim, eu preciso ver Cristo nesse irmão. Jesus, me ajuda a ver Cristo nesse irmão. E eu olhava para um lugar que eu queria me livrar de algo. Como se tivesse alguma coisa ali para eu me livrar. Nossa, isso vai fazer com que eu me livre disso aqui. E aí, agora, a minha prática, ela tá assim, eu quero sentir Cristo no irmão. E eu tenho tentado realmente sentir. Como é que esse sentir começou a acontecer? Quando eu comecei, eu uso muito algumas analogias, como você também. E eu tenho chamado as cenas que chegam para mim como um bilhete de Deus para o meu despertar. Então, quando eu passei a entender que as cenas não acontecem para mim, né, que não é uma coisa que está acontecendo para tirar a paz do Márcio, é uma coisa que o Márcio está colocando foco para se reconhecer sem paz. Então, assim, quando eu passei a entender, assim, que eu estou tirando, assim, eu estou decidindo agora não ser Cristo. E eu quero ser só Cristo, então isso aqui não pode mudar quem eu sou. Aí eu passei a sentir Cristo no irmão. Porque eu sei que o irmão tá ali, ele é Cristo, e eu tô escolhendo ver ele diferente, entendeu? Não sei se tá fazendo sentido, gente. Então, a minha prática, ela mudou um pouco. Total, Márcio. Muito bom, muito bom. Eu entendi que não tem um irmão ali fazendo nada para mim. Eu tô escolhendo dizer que ele tá fazendo. E, na verdade, aquela cena, ela é perfeita, ela é um convite para o meu despertar. Né? E isso aconteceu conforme eu fui soltando um pouco mais do personagem, porque a gente quer muito ter razão, né? Eu quero muito ter um papel na cena. Então, a cena chega, eu quero ser o mocinho ou o bandido. Você está sempre procurando dar um valor ali para a cena. Então, eu tenho praticado tirar o valor da cena, igual eu contei ali. E realmente, assim, tem que ter muita atenção, porque e uma coisa que eu percebo aqui no Márcio, fica fácil, porque o Márcio, ele foi acostumado a todo mundo fazer o que ele queria. Então, eu sempre tive tudo muito fácil, as coisas aconteceram sempre muito do jeito que eu queria, e eu não tinha que me preocupar com nada, tudo era muito perfeito. Então, quando saía um detalhe do que o Márcio queria, o Márcio sentia raiva. Só que o Márcio, ele não expressava essa raiva através de grito, de nada, sabe?
ele criava um bico, ele manipulava, ele se afastava. Então, assim, e eu comecei a perceber que eu fazia isso justamente para defender uma personalidade. E hoje eu não me interesso mais por nada que é do Márcio, sabe? Hoje eu uso só o que o Márcio, o que parece que é do Márcio, para lembrar que eu nunca saí de perto de Deus. Então, quando vem uma sensação no meu corpo, que eu sei que não é paz, eu lembro, olha, eu escolhendo ser o Márcio, eu quero ser Cristo. Não sei se fez sentido, Henrique. Perfeito. E isso já vem da guiança pela escolha do Espírito Santo, já está vendo com a mentalidade do Espírito Santo, como tomador de decisões. Então não tem nenhuma cena que precisa ser diferente para o Márcio. Toda cena, por pior que pareça, eu sei que ela é perfeita. E que aquele irmão ali, ele está sendo um... É como se Deus tivesse Salvador, escolhe novamente e ele se torna um Salvador. E aí eu faço uma analogia. Deus mandou uma mensagem para mim através desse irmão. Deixa eu receber aqui. Perfeito. Entendeu? Ainda precisei curar isso. Então, ele se tornou um Salvador. Perfeito. É isso. É isso. Mais alguém, alguma coisa? Então, agradecendo a participação de vocês, ao Espírito Santo por nos acompanhar, eu vou interromper aqui